E é a maneira, eu acho que é a maneira mais legal de ensinar e aí de entreter o aluno. Eu só tenho pena às vezes, assim, porque como eu trabalho com pré-vestibular, a gente tem o tempo mais corrido. Porque, sério, se fosse, por exemplo, uma aula dessa de origem da vida, para chegar aí, Landim, dá aí, no seu ritmo, fala o que você quiser, do jeito que você quer. Acho que vai passar uns 3 dias falando isso. Né? Porque tem muita coisa bacana, né? Tem muita coisa. O meu ponto de vista é diferente do seu ponto de vista. Que a preocupação de vocês, astrônomos, é com, normalmente, vida inteligente, né? Eu até que não, maior, viu? Eu não. Um pouco maior. Eu vi alguns vídeos seus que você é um pouco menos. Mas a minha curiosidade é menos vida microbiana. Sim. Porque se a gente tiver condições semelhantes em algum lugar, as condições da Terra primitiva, ou mesmo em condições extremas da Terra hoje, né? Sei lá, na minha cabeça é quase que inevitável que em algum lugar tenha uma bactériazinha passeando por aí, universo afora. E eu ainda sou de uma outra escola, de uma escola mais recente. Porque, atualmente, quem estuda a parte de astrobiologia, porque aí tem a astrobiologia. Antigamente chamada exobiologia, né? Exobiologia. Mudou para astrobiologia. Astrobiologia. Aí quando a gente fala assim, desculpa, Sérgio, estudo da vida fora na Terra. Aí a galera, como assim? Existe vida fora da Terra? Não, estudo das possibilidades, né, de vida fora da Terra. Isso é muito bacana. Então, hoje a gente já sabe que se não tiver tectonismo, por exemplo, muito provavelmente você não vai ter vida em lugar nenhum. Então eu já sou mais dessa linha das condições que tem que ter num planeta para que ele possa ter vida ou não. E aí, voltando nessa interligação toda, você pega o próprio James Webb, né? Que ele estuda o quê? Bioassinaturas na atmosfera de planetas. E bioassinatura o que é? Elementos químicos. Então, como que você não vai interligar as coisas? Pois é, a galera às vezes questiona assim, como é que sabia que na Terra primitiva tinha metano, amônia, vapor d'água, hidrogênio? De onde é que a galera tira essas ideias? Por quê? Porque, de repente, no ensino médio, ninguém vai falar, por exemplo, de espectroscópio, espectrofotômetro, para, de repente, ter a assinatura de cada elemento, para você, de repente, ver que numa nebulosa é basicamente hidrogênio e etc e tal, para a galera extrapolar para o que era a Terra primitiva. Então, na biologia, a gente acaba tendo que dar uma pincelada em cima disso também. Tem que ter, não tem né? como. Tem que chegar a explicar. Porque o aluno vai questionar isso. Muitas vezes o aluno que é mais curioso, né? Sim, como é que sabia que a Terra era desse jeito? Como é que sabia que os gases eram desse jeito, eram esses? Tá aí a astronomia do Sergião para poder chegar e explicar, né? Composição química, como é que era provavelmente. Né? Não, com certeza. Então você acha que o Enem foi um grande responsável por isso, por conta da maneira como ele é elaborado, né? Sim, inclusive já teve questão no Enem há muitos anos atrás sobre possibilidades de vida fora da Terra. Que legal. Teve questão, por exemplo, lá sobre zona de habitabilidade, mas há muito tempo, realmente, devo admitir, sobre colocando listas de condições de planetas, né, tirando a Terra, onde é que seria a maior probabilidade de haver vida, ou onde é que seria o maior fator limitante para haver vida, né? Ou seja, interdisciplinaridade total. Total. O professor de Química olha para isso, não, essa questão é de Química. O professor de Biologia diz que é de Biologia. É isso né? mesmo. É praticamente inevitável. E você acha que se descobrisse vida... Você acha que vai descobrir vida em algum lugar aí? Eu acho que vai. Olha, no sistema solar. No próprio sistema solar, né? Eu também assim, antigamente quando a moçada não conhecia extremófilos, né? Pessoal galera que assiste a biologia com a gente, né? Seres extremófilos que vivem em condições extremas. Antigamente a galera pensava que para ter vida tinha que ter luz, tinha que ter oxigênio. E, a gente sabe hoje em dia que existem os chamados quimiosintetizantes, que eles conseguem produzir os alimentos deles sem precisar de luz, a partir de reações químicas inorgânicas. E isso tu encontra em tudo quanto é canto. Né? O cara, de repente, não precisa de oxigênio, tem vários seres anaeróbicos. Então, a descoberta dos extremófilos ampliou violentamente a possibilidade de vida. Porque a gente estava procurando aquela vida tradicional, né? Uma bactéria, uma alga fazendo fotossíntese. Então ela tem que ter ali na luz, tem que ter ali o oxigênio. E hoje em dia tu pega, por exemplo, lugares na Antártida, no Lago Vostok. Isso. Né? Lá no gelo, quilômetros abaixo da capa de gelo, pocinha de água lá embaixo e tem um bichinho vivendo feliz lá. Numa condição que é praticamente extraterrestre, né? Exato. Uma condição, por exemplo, que não é difícil você encontrar em alguma lua de alguns planetas do sistema solar. Né? Então, é difícil fazer a gente chegar nesses caras, né? Talvez. Sim. Talvez, mas é bem possível que eles estejam lá. Tem tempo para isso, né? Tem substâncias químicas para isso. Se aconteceu na Terra, né? Exato. É mais ou menos a mesma visão que eu tenho. E você acha que descobrindo,
como que isso ia impactar o ensino da biologia? Ia ser um impacto, não ia não? Ia ser um impacto talvez mais ou menos, tá? Sabe por que eu acho isso? Porque na biologia tem algumas regras muito, muito bem estabelecidas, né? Quando Darwin colocou a teoria da evolução, né, e o neodarwinismo foi lá e somou a genética com as ideias de evolução, é um modelo, Sérgio, que funciona para qualquer lugar do universo, né? Se você tiver, por exemplo, lá um material genético, um livro de receitas para formar você. Esse material genético aqui na Terra é o DNA. Puta, mas tem vírus que é de RNA. Mas, por exemplo, você pode, de repente, chegar e ter moléculas que tenham características semelhantes, nem o DNA, nem o RNA, em outro lugar que talvez funcionasse do mesmo jeito, né? O DNA, o RNA funciona como, por assim dizer, um código de computador. Só que ao invés do código binário lá do 1010, colocando todas as informações, você tem lá, eita, lá vai a viagem, hein? Adenina, citosina, timina, guanina. ACTG. Codificando todas as informações no organismo vivo. E se no lugar de adenina fosse outra coisa, X, de citosina fosse Y, Z, pô, mas o padrão se mantém, beleza. Aí tu tem uma variabilidade em cima disso, uma mutação acontecendo para surgirem novas características. O meio selecionando o que é bom e o que é ruim. Cara, esse modelo vai funcionar, acho que na Terra, vai funcionar em, sei lá, em Encélado, seja lá onde for, vai funcionar esse modelo. Acho que não tem... Talvez o grande impacto para a biologia, no dia que confirmarem vida fora da Terra, vai ser talvez a confirmação de que as ideias de biologia sobre evolução, elas são meio que universais, né? Uhum. Aliás, até modelos computacionais, hoje em dia, se baseiam, às vezes, em ideias de evolução, né? O cara, de repente, vai lá e pega um determinado programa de computador, deixa rodando, né, com vários possíveis erros e o esquema de uma espécie de seleção natural lá dentro para poder ver um programa que se dá melhor, né? A molécula, de repente, lá, né? A galera da química faz muito isso, né? Deixa lá o computador rodando um modelo para fazer moléculas diferentes. Pô, vê dessas moléculas doidas aí, como se fosse uma mutação gerando várias moléculas. Qual delas vai ter uma utilidade para a indústria farmacêutica? Com certeza. Seleção natural, entre aspas, né? Então, extrapolou da biologia pro universo, né? Então, acho que vai valer para qualquer canto.